Nunca pensei que um dia eu voltaria à casa do meu pai e me sentiria como uma intrusa. Passei 15 anos servindo a marinha. Aprendi a suportar a distância, o frio das madrugadas em alto mar, a disciplina que molda o corpo e endurece o coração. Mas nada, absolutamente nada, prepara uma mulher para a frieza que encontra quando volta ao lar e percebe que ali não há mais lugar para ela. A casa parecia menor do que eu lembrava. O portão enferrujado rangia com o mesmo som que eu ouvia quando era criança. A única coisa diferente era o espaço vazio na garagem, o retângulo limpo no chão onde, até poucos dias antes, repousava meu velho Jeep, o primeiro veículo que comprei com o soldo de oficial e que, anos depois, fora incorporado à frota da Marinha como peça de apoio em missões internas. Eu o recuperei quando foi dado de baixa, e desde então, ele se tornou meu amuleto, meu símbolo de resistência. Quando perguntei onde estava o carro, meu pai apenas riu. Estava sentado na varanda, camisa aberta, o copo de cachaça na mão, olhando para mim como se eu fosse uma menina teimosa. Vendi, disse, e continuou bebendo. A palavra caiu como um soco no estômago. Vendi. Assim simples, seca, sem explicação. Vendeu, repeti, sem entender se ele falava sério. Claro, aquela lata velha ocupando espaço, servindo para nada. Agora pelo menos rendeu algum dinheiro. Assim você aprende a ser gente, a parar de brincar de soldadinha. Ele gargalhou alto, satisfeito com a própria crueldade. Senti o sangue subir. Por um instante, o instinto militar falou mais alto. Respirei fundo, endireitei os ombros e contei até 10, como aprendi a fazer antes de dar qualquer ordem. Aquele carro era meu, pai. Estava registrado no meu nome. Ele deu de ombros, zombando. Nome não paga IPVA, minha filha. E outra, desde quando mulher entende de motor? Aquilo era só um capricho. Fiquei parada, olhando para o espaço vazio na garagem. A luz da tarde batia no chão de cimento e refletia uma sombra que parecia zombar de mim. O Jeep era mais do que um carro. Era o primeiro bem que conquistei sozinha. Foi nele que atravessei metade do litoral em uma missão de resgate. Cada arranhão na lataria tinha uma história, um pedaço de suor e de coragem. Mas meu pai nunca enxergou nada disso. Para ele, eu sempre seria a filha que se meteu num mundo de homens, a que deveria ter casado e tido filhos em vez de brincar de farda. Quando tentei questionar, ele cortou a conversa com um gesto brusco. Não vem me dar sermão de hierarquia aqui, não. Aqui a patente é outra, entendeu? Engoli o orgulho. A voz dele era a mesma de quando eu era criança. Autoritária, impaciente, sempre querendo provar que tinha o controle. Só que agora eu não era mais uma menina. Eu tinha comandado equipes, liderado operações, lidado com homens que me respeitavam por competência, não por medo. Mesmo assim, ali, diante daquele homem que me deu o sobrenome e o desprezo, eu me senti pequena. Tentei manter a compostura. Para quem o senhor vendeu? Perguntei, já sabendo que não adiantaria. Para um rapaz da cidade. Gente boa, parece que vai reformar e colocar para rodar. Pagou à vista em dinheiro. Fiz um bom negócio, respondeu, como se fosse motivo de orgulho. O senhor pelo menos passou o recibo? Insisti. Ele bufou. Claro que passei, que pergunta idiota. Você acha que sou burro? Mas eu conhecia aquele olhar. Meu pai nunca fez nada direito quando estava bêbado. A sensação de traição foi imediata, mas eu não deixei transparecer. O velho hábito da marinha, controle, contenção, cálculo, falou mais alto. Sorri de leve, um sorriso que só eu sabia o que significava. Entendi. Ele pareceu se incomodar com minha calma. Vai ficar aí me olhando? Já tá feito. Não adianta chorar por causa de um ferro velho. Levantei devagar, peguei minha mochila e fui até o portão. Atrás de mim, ele ainda gritou. Vai lá, capitã. Vai marchar por aí com esse olhar de superioridade. Aqui fora não tem quartel, não. Fechei o portão sem responder. A rua estava silenciosa. Apenas o som distante de um rádio ligado em alguma casa vizinha. Andei até a calçada e respirei fundo. No quartel, quando um subordinado comete um erro grave, o superior precisa agir sem emoção, mas com precisão. E era isso que eu faria. Não choraria, não gritaria, não me rebaixaria. Apenas observaria. De longe, vi o tal comprador se aproximando. Um homem simples, carregando uma pasta de documentos. Meu pai o recebeu com entusiasmo exagerado, como quem quer impressionar. Tá aqui o carro!
Tá em ótimo estado, é só dar a partida e sair rodando. Eu fiquei parada, meio escondida atrás do muro baixo, observando tudo sem ser notada. O homem entrou no carro, mexeu na chave, girou o contato. Nada. Tentou de novo. O motor apenas chiou. Depois um som metálico estranho ecoou. Um estalo agudo, seguido de silêncio. Meu pai resmungou algo. Mandou tentar de novo. O homem insistiu. Foi quando aconteceu. Um bip curto, depois outro, e então um alarme ensurdecedor rompeu o ar da tarde. O som era inconfundível. O sistema de alerta da frota da Marinha. O mesmo que só dispara quando há violação de propriedade militar. O chão pareceu vibrar sob meus pés. O pai olhou em volta, confuso, enquanto o comprador arregalava os olhos. Eu apenas fechei os punhos e senti o coração bater compassado. 1, 2, 3. Exatamente como nas formaturas, antes de receber uma condecoração. Em menos de 5 minutos, ouvi o som de motores potentes se aproximando. O barulho das sirenes militares cortou o silêncio da rua. 2 viaturas pararam bruscamente diante da casa. Soldados saltaram, fardados, em posição de alerta. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, curiosos. Meu pai empalideceu, sem entender o que estava acontecendo. Um dos soldados, o sargento que eu conhecia de antigas missões, se aproximou do veículo com a mão no coldre. Identificação do proprietário do automóvel, por favor. O comprador gaguejou, tremendo. Eu acabei de comprar, senhor. O antigo dono me garantiu que estava tudo certo. O sargento lançou um olhar rápido para meu pai, depois para o carro. Esse veículo pertence à frota de apoio da Marinha do Brasil. O número de série indica uso restrito. Quem autorizou essa venda? Meu pai tentou falar, mas a voz não saiu. Olhou para mim, que ainda estava parada na calçada, imóvel. O sargento seguiu o olhar dele, me reconheceu e endireitou a postura. Capitã Almeida? Perguntou em tom de respeito. A rua inteira silenciou. Foi como se o tempo parasse por um segundo. Meu pai arregalou os olhos, incapaz de processar o que ouvia. Eu apenas assenti, mantendo a voz firme. Sim, sargento. O veículo é meu, e quero entender o que está acontecendo aqui. Ele bateu continência. Respondeu que receberam um sinal de violação de propriedade militar e estavam cumprindo o protocolo. Atrás dele, os vizinhos cochichavam, tentando entender por que chamavam aquela mulher de capitã. Meu pai, vermelho, deu um passo à frente. Mas ela é minha filha, disse, tentando disfarçar o pavor. O sargento o olhou com seriedade. General, a dona do carro é sua filha? O título foi um erro de deferência. Ele o usou por respeito à hierarquia que imaginou existir entre pai e filha. Mas a pergunta soou como uma sentença. O velho gaguejou, sem saber o que responder. Eu apenas o encarei. Em silêncio. Sem rancor. Sem vitória. Apenas a certeza fria de que o respeito que ele nunca me deu agora seria cobrado por outro tipo de autoridade. A mesma que ele sempre subestimou. E ali, na frente de todos, começou a ruir o pedestal de um homem que achava que podia vender o que não lhe pertencia. O alarme cessou, mas o eco do som permaneceu preso no ar. E eu soube, naquele instante, que nada voltaria a ser o mesmo. Aquela tarde ficou gravada em mim como um corte que não cicatriza. Enquanto os soldados cercavam a garagem, eu via diante dos meus olhos uma cena que parecia simbólica demais para ser real. Meu pai, o homem que sempre precisou provar superioridade, estava sendo enquadrado pela autoridade que mais desprezava, a militar. O mesmo uniforme que ele ridicularizava agora impunha respeito a todos os vizinhos que antes repetiam as piadas dele sobre a filha de farda fingindo ser homem. O silêncio da rua era o som exato do que sempre faltou entre nós. Reconhecimento. Mas, em vez de sentir prazer, eu senti algo diferente. Um peso, um nó apertado na garganta. Era como se todo o passado estivesse voltando ao mesmo tempo, cobrando uma resposta. Voltei a morar naquela casa há 2 semanas, depois de um pedido relutante de minha mãe, que estava doente. Ela queria a presença da filha por perto, e eu, como sempre, obedecia ao dever. Nunca foi fácil equilibrar o fardo do uniforme com a expectativa familiar. Cresci sob o comando de um homem que acreditava que a única força legítima era a dele. Meu pai era sargento reformado do exército, acostumado a dar ordens e a ter a última palavra.
Quando eu disse que prestaria concurso para a Marinha, ele riu com desdém, dizendo que a Marinha era para homem de verdade, não para mulher de unha feita. Eu lembro exatamente onde estávamos, no quintal, ao lado da velha mangueira, e o sol refletia no relógio dele quando ele virou para mim e disse: "Você vai aprender o que é ser humilhada, e não vai durar 6 meses lá dentro." Foram as palavras que me empurraram para a frente. Entrei na Academia Naval de Angra com a certeza de que provaria o contrário. E provei. Fui uma das primeiras mulheres da minha turma a receber louvor em uma missão de risco. Lembro do sabor do sal no ar, da farda pesada encharcada de chuva, das mãos tremendo quando consegui trazer de volta o bote que quase virara no meio da tempestade. Quando recebi a medalha de mérito, olhei para o público e imaginei que ele estivesse lá. Não estava. Nunca assistiu a uma cerimônia. Nunca perguntou como era a rotina a bordo. Nunca leu uma carta que eu enviei. A única coisa que ele dizia era que eu estava gastando a vida servindo gente que não ligava para mim. O Jeep veio anos depois, numa transferência para o litoral de Santa Catarina. Era um modelo antigo, adaptado para uso interno, quase sucata. Ninguém o queria. Eu pedi permissão para restaurá-lo, e o comandante, que conhecia minha história, autorizou. Trabalhei naquele carro durante meses, limpando peça por peça, pintando, soldando, suando cada gota de frustração acumulada. Quando o motor voltou a roncar, senti como se tivesse ressuscitado parte de mim. Levei-o para várias missões de patrulha costeira, e quando a frota foi renovada, o Jeep foi colocado à disposição para a aquisição de oficiais que o quisessem por valor simbólico. Paguei do meu bolso. Foi o primeiro bem que realmente me pertenceu, comprado com o suor de cada turno noturno e de cada embarque solitário. Quando trouxe o carro para casa, meu pai zombou. "Você vai desfilar com esse trambolho? Parece que roubou da sucata do quartel." Não respondi. Estava acostumada a engolir provocações. Com o tempo, aprendi que certas guerras não se vencem no campo de batalha, mas no silêncio. O Jeep ficou ali, na garagem, coberto com uma lona azul, enquanto eu voltava a cada fim de semana para polir, trocar peças, ajustar detalhes. Era meu ritual de descanso. Enquanto outros saíam para festas, eu desmontava um carburador com o mesmo cuidado de quem reconstrói uma lembrança. Naquele dia em que o alarme tocou, todo esse passado voltou como um vendaval. Eu via meu pai tentando se justificar diante dos soldados, repetindo que não sabia, e pensava em quantas vezes ele escolhera não saber, quantas vezes ignorou minha presença, meu esforço, minha dor. A ignorância dele não era inocente. Era um gesto calculado, uma forma de me lembrar de que, por mais longe que eu fosse, ainda seria apenas a filha dele. O sargento que liderava a operação, o mesmo que servira comigo anos antes, me olhou com um misto de respeito e desconforto. "Capitã, o sistema de rastreio foi acionado. O protocolo exige a averiguação completa do veículo e da transferência. A senhora quer acompanhar o procedimento?" Eu apenas balancei a cabeça. "Sim, sargento. Faça o necessário." Enquanto eles cercavam o carro, notei os olhares dos vizinhos. Uns curiosos, outros divertidos, alguns surpresos. Eu podia ouvir murmúrios. "Ela é capitã mesmo? Mas o pai dela falou que ela tinha largado a farda. Olha só, ela mandando naqueles homens." Era assim que funcionava o mundo. Quando uma mulher impõe autoridade, todos se perguntam quem lhe deu permissão. Meu pai ficou parado no meio da calçada, o rosto vermelho, a respiração curta. Vi nele uma mistura de raiva e vergonha. Ele não suportava ser o centro de atenção pelos motivos errados. Para ele, ser homem era ser respeitado a qualquer custo, mesmo que precisasse humilhar os outros para isso. A vida inteira, o respeito que ele exigia era o mesmo que se negava a dar. Quando o caminhão da Marinha chegou para rebocar o veículo, ele deu um passo à frente e tentou argumentar. "Não é necessário isso tudo. Foi só uma confusão." O sargento o interrompeu com voz firme. "Senhor, o veículo pertence ao patrimônio militar. A venda é ilegal. Precisamos levá-lo para a perícia." Meu pai virou-se para mim, com os olhos cheios de fúria. "Você está deixando eles me tratarem assim?" Demorei alguns segundos antes de responder. "Não, pai. Eles estão tratando a situação como manda o protocolo. Foi o senhor quem criou o problema." Ele abriu a boca para retrucar, mas não saiu som algum. Era a primeira vez que ele parecia sem palavras. Enquanto o veículo era colocado na prancha, a lembrança da infância me invadiu.
Eu devia ter uns 9 anos quando vi meu pai vender o cachorro que tínhamos, alegando que animal não dá lucro. Eu chorei por semanas, e ele, irritado, disse que mulher que chora por cachorro não aguenta a vida. Talvez, no fundo, ele nunca tenha entendido o significado da palavra vínculo. Tudo para ele era posse, domínio, controle. Voltar a essa casa foi como reabrir todas as feridas que eu havia escondido sob o uniforme. E mesmo assim, algo dentro de mim ainda queria entender por que ele me odiava tanto por ser diferente. Havia amor ali, em algum canto esquecido, mas era um amor distorcido, condicionado à obediência. E eu nunca soube obedecer sem pensar. Depois que os militares se retiraram, deixando apenas o som distante do motor se perdendo na esquina, fiquei sozinha na calçada. O vento soprava leve, trazendo o cheiro do mar misturado ao de ferrugem. Meu pai entrou sem olhar para mim. A porta bateu com força. Eu não o segui. Fiquei parada, observando o vazio que o jipe deixara. Dentro da casa, ouvi passos, uma gaveta sendo fechada, um copo sendo posto sobre a pia. E então, silêncio. Pensei em ir embora, mas algo me prendeu ali. Talvez fosse o mesmo orgulho que ele tanto criticava em mim. Talvez fosse a sensação de que ainda havia algo a resolver. Naquela noite, preparei uma mala pequena e deixei-a encostada na parede do meu antigo quarto. Se precisasse sair de novo, sairia sem olhar para trás. Mas não antes de entender o motivo de tanta hostilidade. Não antes de saber o que realmente o levou a vender algo que não lhe pertencia. Peguei o celular e abri o registro da frota. A transferência do veículo ainda constava em meu nome, e o código de rastreio indicava que a última ativação fora ali, exatamente naquele endereço. A venda, legalmente, nunca existiu. O carro era meu, e a violação havia sido registrada como crime de alienação indevida de patrimônio militar. Se eu quisesse, bastava um telefonema para transformar aquilo em denúncia formal. Mas não o fiz. Ainda não. Naquela noite, deitada na cama que um dia foi meu refúgio de menina, senti o peso do passado me sufocar. Pensei em quantas vezes voltei para casa com medalhas no peito e olhares vazios à minha espera. Em quantas vezes precisei engolir o choro para não parecer fraca. E percebi que talvez o que mais doía não era o carro perdido, mas o orgulho ferido, o meu e o dele. Quando adormeci, sonhei com o jipe subindo uma estrada de terra, coberto de poeira e de histórias, como se ainda me esperasse em algum lugar. Acordei com a luz do amanhecer filtrando pela janela e a certeza de que aquele não era o fim. Era apenas o início de um acerto de contas que vinha sendo adiado há anos. Na manhã seguinte, a cidade parecia diferente. Talvez fosse apenas eu que já não a via com os mesmos olhos. As ruas estreitas, as fachadas descascadas, o som dos sinos da igreja, tudo parecia carregado de um peso invisível, como se aquele lugar tivesse se tornado pequeno demais para as verdades que eu trazia dentro de mim. Caminhei até a padaria da esquina com o mesmo passo ritmado que aprendi no quartel. Firme, mas contido. A cabeça erguida, o olhar reto. As pessoas me cumprimentavam com aquela polidez desconfiada que se dá a alguém que se tornou assunto. Sabiam que algo acontecera na casa do seu Almeida, mas ninguém tinha coragem de perguntar diretamente. Eu sentia o julgamento disfarçado em gentilezas banais. Um bom dia mais longo, um olhar curioso por cima do balcão, um cochicho quando eu saía. Comprei pão e café, agradeci e voltei. Meu pai não estava na sala. A televisão ligada sozinha, volume baixo, mostrava o noticiário matinal. Na mesa, encontrei o jornal aberto numa página sobre fraudes em registros de veículos oficiais. O destino parecia ter um gosto cruel de ironia. A manchete falava de casos isolados, mas a palavra Marinha, em letras grandes, fez meu estômago revirar. Toquei o papel, sentindo o cheiro úmido da tinta ainda fresca. Nada ali mencionava nomes, mas a coincidência era suficiente para me lembrar do que estava em jogo. Passei o resto da manhã em silêncio, lavando louça, varrendo o quintal, organizando as coisas da minha mãe, como se o ato mecânico de limpar fosse capaz de dissolver a raiva que eu tentava esconder. A cada gesto, lembrava do jipe sendo levado, do olhar do sargento, do rosto apavorado do comprador, da expressão atônita de meu pai. A imagem voltava como um filme que não se pode pausar. O som do alarme ainda ecoava em mim, não apenas o ruído metálico, mas o que ele representava,
o despertar de algo que estava adormecido havia anos, uma espécie de dignidade que eu havia deixado enferrujar. À tarde, minha mãe apareceu à porta do quarto, apoiada na bengala, a voz fraca, mas firme. Ele passou dos limites, filha. Foi tudo o que disse. Eu me virei surpresa. Ela nunca se metia nas discussões entre nós. Sempre se mantinha neutra, como se o silêncio fosse o único meio de manter a casa em pé. Por que ele fez isso, mãe? Perguntei, mais por necessidade de falar do que por esperança de resposta. Ela suspirou. Orgulho. O seu pai nunca soube lidar com o fato de você ter ido mais longe do que ele. Sentei-me na beira da cama, observando o piso antigo de madeira, as marcas do tempo e das discussões que haviam ficado ali, impressas como cicatrizes. Minha mãe continuou. Quando ele saiu do exército, achou que o mundo devia algo a ele. Você, quando entrou para a Marinha, provou que não. Que o mérito é de quem luta, não de quem manda. Isso ele nunca engoliu. Ficamos em silêncio por um tempo. O relógio da parede marcava 11h20 e o tic-tac parecia mais alto do que o normal. Eu me perguntei quantas vezes aquele som tinha acompanhado nossas brigas. Quantas vezes havia sido o único ruído em jantares onde ninguém se olhava nos olhos. Naquela noite, decidi não falar mais com meu pai. O silêncio seria minha resposta. Não porque eu estivesse desistindo, mas porque entendi que o silêncio, quando bem usado, é uma forma de comando. No quartel, aprendi que há mais poder em uma ordem dada em voz baixa do que em um grito. O silêncio faz os outros se ouvirem, e nada atormenta mais um homem acostumado a dominar do que o eco do próprio erro. Nos dias seguintes, ele tentou agir como se nada tivesse acontecido. Caminhava pela casa assobiando, ligava o rádio alto, fingia naturalidade, mas eu percebia o desconforto em cada gesto. Às vezes, olhava-me de relance, esperando uma explosão que não vinha. Outras vezes, passava perto apenas para lembrar que a casa ainda era dele. Eu mantinha o olhar neutro, respondia apenas o necessário, cumprindo o ritual da convivência como quem cumpre um turno desgastante. Foi nesse período que comecei a notar pequenas mudanças na vizinhança. As pessoas me observavam com um respeito novo, misturado a uma ponta de medo. O episódio da Marinha se espalhara rapidamente. Em cidades pequenas, notícias viajam mais depressa que navios. Alguns achavam que meu pai seria preso, outros que eu havia armado tudo para humilhá-lo. Nenhum dos dois sabia a verdade. Eu não precisava de vingança. Precisava de paz. Certo dia, voltando da feira, vi o comprador do jipe parado em frente à casa, olhando desconcertado. Carregava um envelope nas mãos. Senhora, quer dizer, capitã, desculpe, eu não sabia que o carro era da Marinha. A voz dele tremia. Eu só queria devolver o que sobrou. Estendeu o envelope, e eu recusei. Guarde, o senhor também foi vítima. Ele insistiu. Mas foi o seu pai quem me enganou. Eu vi a documentação. Parecia tudo certo. Respirei fundo e disse apenas: eu sei. Quando ele foi embora, percebi o olhar do meu pai atrás da cortina. Não disse nada. Não precisava. A vergonha dele era evidente. E eu começava a entender que a ruína de um homem orgulhoso não vem com escândalo. Vem com o silêncio dos que o cercam. À noite, sentei-me no quintal e olhei para o céu. O cheiro do mar chegava distante, misturado ao das plantas molhadas pelo sereno. Lembrei dos meus primeiros anos na base, da sensação de pertencimento, do som das botas alinhadas no convés, do brilho das estrelas refletindo nas ondas. Lá, eu tinha valor. Aqui, eu era apenas um lembrete do fracasso de outro. Era por isso que ele precisava me diminuir, porque cada conquista minha era um espelho do que ele não conseguiu ser. Nos dias que se seguiram, fui ao centro da cidade resolver pendências administrativas. Precisava regularizar a situação do jipe, registrar o ocorrido e garantir que nenhum documento pudesse ser usado novamente em meu nome. No escritório da Marinha, o oficial responsável me reconheceu e perguntou com delicadeza: "Tudo bem, capitã?" Respondi com serenidade que sim, mas ele insistiu. Ficamos sabendo do ocorrido. O protocolo foi cumprido, mas, se quiser formalizar denúncia, o processo pode ser rápido. Balancei a cabeça. Não, eu só quero que conste que o veículo permanece sob guarda militar e que não há pendências legais em meu nome. Ele assentiu, compreendendo sem precisar de mais explicações. De volta à rua, vi meu reflexo em uma vitrine. Farda simples,
sem medalhas, cabelo preso num coque rigoroso. Por um instante, senti falta da mulher que eu era em missão. Aquela que sabia quem era, o que devia fazer e por que estava ali. Aqui fora, eu me sentia à deriva, navegando num mar raso, cheio de olhares e julgamentos. Mas talvez fosse esse o teste final. Provar que a disciplina que aprendi em alto mar também servia para enfrentar tempestades domésticas. Naquela semana, a saúde da minha mãe piorou. Ela tossia muito e dormia pouco. Eu a levava ao hospital naval todos os dias. Nas poucas horas em que descansava, me pedia para não discutir mais com meu pai. Ele não vai mudar, filha. Cuide de você. Eu prometi que tentaria, embora soubesse que promessas assim são feitas apenas para dar esperança a quem as ouve. Uma noite, voltando do hospital, encontrei meu pai no quintal, sentado ao lado de uma garrafa quase vazia. O rádio tocava uma moda antiga, daquelas que ele ouvia quando eu era criança. Ele olhou para mim e disse sem me encarar. Não precisava ter chamado aqueles homens. Respirei fundo, segurei a raiva e respondi. Eu não chamei ninguém. O carro estava registrado no sistema. Foi a Marinha quem veio. Ele balançou a cabeça como se eu estivesse mentindo. Você sempre teve resposta para tudo, não é? Igual sua mãe. Mas um dia essa sua calma vai te destruir. Entrei sem responder. Ele não entenderia que calma não é fraqueza. É escolha. E naquele momento, a minha escolha era ficar em silêncio. Deitada na cama, olhei para o teto e percebi que pela primeira vez não sentia vontade de ir embora. Eu queria ver até onde aquele silêncio o levaria. Queria ver o que acontece com um homem quando o poder de humilhar lhe escapa pelas mãos. O tempo seria meu aliado. E sem perceber, comecei a planejar. Não uma vingança, mas uma lição. Algo que o fizesse enxergar o valor das coisas que ele descartava. Pessoas, memórias, símbolos. Algo que o obrigasse a olhar para mim sem riso nem desdém, apenas com o respeito que eu sempre mereci. Era um plano simples, mas exigia paciência. E paciência é o que o mar ensina melhor do que qualquer livro. Na manhã em que o comprador voltou, o sol nascia pálido, filtrado por nuvens baixas que deixavam a cidade com aquele ar parado de domingo preguiçoso. Eu estava limpando a varanda quando ouvi o som de um motor hesitante, seguido por o ranger de freios. Reconheci de imediato. Era o carro. Meu jipe. Mesmo à distância, reconheceria aquele ronco engasgado em qualquer lugar. O som me atravessou como uma lembrança viva. Larguei o pano de chão e fui até o portão. Lá estava ele, parado diante da casa, sujo de barro, o emblema da Marinha ainda visível na lateral, embora riscado por alguém que tentara apagá-lo. O homem que o comprara desceu do veículo confuso, como quem traz nas mãos algo que não sabe mais se é uma bênção ou uma maldição. Capitã Almeida, chamou, inseguro, e a palavra soou deslocada ali, naquele bairro simples onde ninguém me chamava assim. Olhei para o jipe, depois para ele. Sou eu. O que está acontecendo? Ele limpou o suor da testa, nervoso. Desde o dia que levei o carro, senhora, não consegui fazê-lo funcionar direito. O motor liga por segundos e depois para. Ontem, quando tentei trocar a bateria, o alarme disparou de novo. Vieram militares de novo, perguntando por mim. Tive que explicar tudo. Disseram que o veículo pertence à senhora. Eu só quero resolver isso. Meu pai apareceu na porta irritado. De novo essa história? O senhor já comprou. Leve o carro e pronto. O homem deu um passo atrás, acuado. Eu me mantive calma, mais firme. Senhor, o carro não poderia ter sido vendido. É uma propriedade registrada na frota, sob minha responsabilidade direta. Foi um erro grave. Ele abriu o envelope que trazia nas mãos e tirou o comprovante de pagamento. Notas de 100 amassadas e um recibo rabiscado com a caligrafia trêmula do meu pai. Senti uma pontada de vergonha, não pelo dinheiro, mas pelo descaso. O comprador fora enganado, assim como tantos antes dele. Eu não quero confusão, disse o homem. Só quero devolver. Respirei fundo. Tudo bem, vamos resolver. Fui até a garagem, que ainda guardava o cheiro de óleo queimado e de ferrugem antiga, e busquei a chave reserva do jipe. Ela ainda estava no mesmo chaveiro, com o brasão da base naval gravado em metal. O peso daquela pequena peça me trouxe uma enxurrada de lembranças. A primeira vez que entrei no veículo como motorista.
O riso da tripulação quando o motor finalmente pegou, o olhar de aprovação do comandante. Aquele carro era mais que um bem material. Era um pedaço da minha história, um símbolo de tudo que conquistei sem precisar da aprovação de ninguém. Quando entreguei a chave ao comprador, percebi que meu pai observava tudo da varanda, os braços cruzados, o rosto endurecido. "Você vai devolver o dinheiro?" Perguntei sem sequer olhá-lo. "Claro que não. Ele comprou de boa fé. Negócio é negócio." O comprador empalideceu. "Por favor, não quero confusão. Eu pago de novo se for preciso." Intervim. "Ninguém vai pagar nada. Eu assumo o prejuízo." Tirei do bolso uma pequena carteira de couro e, sem hesitar, entreguei o valor integral ao homem. "Considere encerrado, senhor. Pode deixar o veículo." Ele me olhou com um alívio quase infantil e assentiu. "Obrigado, capitã." Subiu na velha bicicleta que estava amarrada ao poste e foi embora, desaparecendo no fim da rua. Meu pai desceu os degraus devagar, como quem tenta recuperar a autoridade. "Você devia ter deixado comigo. Eu resolveria." Ri sem humor. "Resolveria como, pai? Com mais mentiras?" Ele apertou o maxilar e percebi a fúria contida. "Você acha que é melhor que eu, não é? Porque usa essa farda. Mas eu te vi nascer, menina. Antes de ser capitã, você é minha filha." A frase, dita como um golpe, me atingiu com uma força inesperada. Não porque ele tivesse razão, mas porque era a primeira vez em muitos anos que me chamava de filha. Antes que eu pudesse responder, o som do motor militar voltou a encher o ar. Um comboio pequeno, 2 viaturas e um caminhão de transporte parou diante da casa. Soldados desceram, e o mesmo sargento da outra ocasião veio à frente. "Capitã Almeida, desculpe a insistência. Recebemos novo alerta do sistema. Precisamos fazer uma varredura no veículo." Fiz sinal para que entrassem. Meu pai deu um passo atrás, atônito. "Outra vez? Isso é perseguição." O sargento impassível respondeu. "Apenas protocolo, senhor. Quando há tentativa de alteração no sistema de ignição, é necessário validar o registro de segurança." O jipe ainda cheirava a ferrugem e gasolina velha. Os soldados abriram o capô, verificaram o número de série e um deles retirou uma pequena placa metálica escondida sob o painel. "Está aqui, capitã", disse o mais jovem, estendendo-me o objeto. Era o identificador de rastreamento, um dispositivo padrão em veículos usados em missões sigilosas. Somente oficiais com autorização especial podiam removê-lo. A presença daquela placa ali significava que o carro ainda era considerado ativo em protocolos internos, mesmo após a desativação formal. Isso explicava o alarme, a interferência e a chegada das patrulhas. Meu pai olhava sem compreender. "Que diabos é isso?" Pergunto. O sargento respondeu por mim. "Equipamento de segurança. O carro é vinculado ao registro de uma operação confidencial. Está sob jurisdição militar." Ele me entregou um formulário. "Capitã, se quiser regularizar, precisará ir pessoalmente à base. O veículo não pode permanecer em local civil por enquanto." Assinei o documento. "Entendido. Farei isso amanhã." Quando o jipe foi novamente colocado no caminhão, algo em mim se quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. Era como se o destino insistisse em arrancar o carro das mãos erradas para devolvê-lo ao seu verdadeiro lugar. E, de certa forma, também me devolvesse ao meu. Observei o caminhão se afastando e senti o eco metálico do motor se misturar ao som distante das ondas do mar. Meu pai ficou mudo. O silêncio que se formou era denso, quase sólido. Os vizinhos observavam de longe, curiosos, e eu sentia os olhares sobre mim, mas não me importava mais. Entrei em casa, lavei o rosto e fiquei diante do espelho por longos minutos. Vi o reflexo de uma mulher cansada, mas inteira. Pensei em todas as vezes em que precisei justificar minha escolha de vida, nas piadas sobre ser durona demais, nos olhares condescendentes de homens que me chamavam de garota, nos sussurros de colegas que duvidavam da minha competência. Tudo isso me moldara, mas não me definira. E ali, diante do espelho da casa em que cresci, percebi que, no fundo, ainda buscava o mesmo que qualquer pessoa: respeito. Quando voltei à sala, meu pai estava sentado, o olhar perdido. A voz dele saiu rouca. Eu não sabia que ainda era da Marinha. Respondi com calma. Não saber não te absolve. O erro foi vender o que não era teu. Ele abaixou a cabeça, os ombros pesados.
Pela primeira vez, parecia menor do que eu. Eu só queria mostrar que você não manda em tudo. Que ainda tem pai. Houve um longo silêncio entre nós. Sentei-me na poltrona oposta, mantendo a postura ereta, como se ainda estivesse em reunião de comando. Pai, o senhor nunca precisou competir comigo. Tudo o que fiz foi para te honrar, mesmo quando o senhor me desprezava. O Jeep, aquele carro era mais do que um bem. Era um símbolo da minha trajetória. Eu o guardei não por apego, mas porque ele representa tudo o que conquistei sozinha. Ele não respondeu. Apenas respirava pesado, como quem tenta encontrar palavras que já não bastam. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada no quintal, observando o luar refletir nas folhas da mangueira antiga. O vento trazia o som distante de um rádio tocando um bolero qualquer. Senti vontade de chorar, mas não o fiz. O autocontrole, às vezes, é a pior das prisões. Peguei o celular e escrevi um e-mail para o comando da base, solicitando autorização para recuperar o veículo e formalizar sua reintegração ao patrimônio ativo. Mandei anexos, relatórios, cópias dos registros. No final, escrevi uma frase simples. Veículo subtraído por membro da família civil sem autorização. Nenhum prejuízo material, apenas moral. Ao amanhecer, recebi resposta imediata. Autorizado, capitã. Comparecer à base amanhã às 090. Recomendamos sigilo. A palavra sigilo soou como uma senha de retorno. Era como se o mar estivesse me chamando de volta, lembrando-me de quem eu era antes de me deixar corroer por mágoas domésticas. Fiz as malas. Quando meu pai acordou, já me encontrou pronta. Vai embora de novo? Perguntou, fingindo indiferença. Não, vou resolver o que o senhor começou. Ele tentou rir, mas o som saiu fraco. Você nunca desiste, né? Balancei a cabeça. Não, a desistência é o primeiro sinal de fraqueza, e eu aprendi a não fraquejar. Saí sem olhar para trás. Caminhei pela rua enquanto os primeiros raios de sol iluminavam as calçadas molhadas pelo orvalho. Havia algo de purificador naquela luz. Sabia que o próximo passo seria mais do que uma formalidade militar. Seria o ajuste final entre passado e presente. Porque aquele carro, mais do que um veículo, era a última fronteira entre quem eu fui e quem decidi ser. No caminho, o som das ondas batendo contra o cais começou a preencher o silêncio dentro de mim. E pela primeira vez em muito tempo, senti que o silêncio não era vazio. Era disciplina. Era estratégia. Era a arma que restava a quem já aprendeu que há batalhas que só se vencem sem gritar. O dia seguinte amanheceu abafado, com aquele tipo de calor que parece grudar na pele e fazer o ar pesar dentro dos pulmões. Eu acordei antes do sol, como fazia em tempos de serviço ativo. A velha disciplina nunca abandona quem viveu anos sob o toque do clarim. O relógio marcava 5h30 quando terminei de arrumar a cama com a mesma precisão milimétrica que aprendi na base. Cada dobra, cada linha, cada gesto, todos controlados, silenciosos, exatos. O ritual me acalmava. Eu sabia que o dia seria longo. Às 8, já estava a caminho da base naval de Itaguaí, onde o jipe fora levado. A estrada costeira estava quase vazia. O céu começava a clarear, e o mar ao lado parecia uma lâmina de aço azul. A cada curva, lembranças antigas se misturavam com a paisagem. O cheiro de diesel, o som metálico das portas dos hangares, o eco das vozes dos oficiais durante o treinamento. Era como atravessar um espelho e ver a mulher que eu era refletida em cada lembrança. Quando passei pelo portão principal, senti aquele velho aperto no peito. O mesmo que sentia sempre que voltava ao lugar onde aprendi a obedecer e a comandar. O sargento responsável pela escolta me recebeu com um aceno firme. Capitã Almeida, bom dia. Respondi com um cumprimento breve e segui para o pátio de manutenção, onde o jipe estava guardado. Lá dentro, a claridade era fria, filtrada pelas lâmpadas fluorescentes. O cheiro de graxa e metal quente preenchia o ar. O veículo estava coberto por uma lona nova, impecavelmente esticada, e 2 soldados vigiavam a área. Ele está intacto, capitã. Encontramos o rastreador ativo e alguns cabos adulterados. A senhora quer ver? Fiz um gesto afirmativo. O soldado puxou a lona, e o velho jipe apareceu. A pintura ainda brilhava, mesmo coberta de poeira. O brasão da marinha reluzia na lateral como uma ferida antiga reaberta.
Passei a mão sobre o capô, sentindo o calor que vinha do metal aquecido pela manhã. Era como tocar um corpo que voltava à vida depois de anos congelado. Lembrei de cada missão, de cada estrada, de cada ordem cumprida sob chuva ou sol. E também lembrei de quem o havia vendido. O homem que agora fingia não entender o tamanho do que fez. A raiva, que eu vinha controlando havia dias, tentou se levantar dentro de mim, mas eu a reprimi. Não era hora de emoção, era hora de estratégia. Enquanto os soldados faziam um relatório técnico, ouvi o som de viaturas se aproximando do portão principal. O eco dos motores ressoou pelo pátio como um trovão distante. Em poucos minutos, 4 veículos militares estacionaram diante da oficina. O emblema dourado da inspeção geral estampava as portas. Desceram oficiais de alta patente, coronéis, auditores e, entre eles, o comandante de logística da frota. Cumprimentei cada um com a formalidade de praxe, mas percebi a tensão nos rostos. Algo maior estava prestes a acontecer. O comandante me chamou de lado. Capitã, recebemos denúncia anônima sobre venda irregular de material da Marinha. Seu veículo está envolvido no relatório. Precisamos apurar. Respirei fundo e entreguei-lhe o relatório que eu mesma havia preparado. Senhor, o veículo jamais foi vendido legalmente. Foi subtraído por um civil sem minha autorização. Meu pai. Ele me observou por alguns segundos, em silêncio. Compreendo. Mas há implicações. O caso ganhou atenção porque o alarme do sistema foi acionado 2 vezes em área residencial. A imprensa está atrás de detalhes. Fiquei imóvel, sem piscar. Aquilo que eu mais temia, a exposição, estava prestes a se materializar. Senhor, o sistema funcionou exatamente como devia. Não houve negligência. Se alguém deve ser responsabilizado, é quem violou o bem público. Ele assentiu, analisando meus olhos como quem mede uma alma. Por isso estamos aqui. Precisamos da senhora presente quando formos recolher o veículo novamente e realizar o protocolo completo. O nome da senhora consta como responsável primária. Assenti com firmeza. Estarei onde for necessário. Pouco depois, formou-se uma pequena comitiva no pátio. Os soldados se alinharam, os oficiais assumiram posições e o jipe foi preparado para o transporte. O barulho das botas ecoando no chão molhado da manhã soava como música conhecida. Eu observava tudo em silêncio, enquanto o comandante falava baixo com o sargento-chefe. De repente, ouvi uma voz atrás de mim, rouca, cansada, mas inconfundível. Então é aqui que você se escondeu. Virei lentamente. Era meu pai. Vestia uma camisa amarrotada e um chapéu que tentava esconder o rosto. O segurança do portão tentava impedi-lo de entrar, mas ele avançou. O comandante olhou para mim, surpreso. Capitã, esse homem é... Antes que terminasse, eu disse, meu pai. O silêncio que se seguiu era pesado o bastante para se cortar com uma lâmina. Meu pai olhou em volta, confuso com a formalidade do ambiente, os uniformes, a autoridade. Era como um peixe fora d'água, sufocado pela estrutura que ele nunca respeitou. Você precisa dizer a eles que foi engano, disse aproximando-se. Você vai deixar esses homens me envergonharem? O comandante se adiantou. Senhor, este é um local de segurança militar. O senhor não deveria estar aqui. Meu pai riu com nervosismo. Eu sou o pai dela. Eu ensinei disciplina antes de vocês. Um dos oficiais murmurou algo sobre retirar o intruso, mas fiz um gesto com a mão. Não, deixem-no. Fui até ele, o olhar fixo. Pai, o senhor está em área militar. Qualquer palavra sua agora pode virar registro oficial. Pense bem no que vai dizer. Ele pareceu vacilar. Eu só quero o carro de volta, é meu direito. Respirei fundo, firme como pedra. O senhor não tem direito sobre nada que não tenha conquistado. Aquele veículo representa mais do que o senhor pode compreender. Ele foi usado em missões de resgate, transportou vidas, levou esperança a lugares onde o Estado não chegava. E o senhor o vendeu por vaidade. Os soldados, antes imóveis, começaram a se mover, colocando-se entre nós e o jipe. O comandante observava em silêncio, com a expressão grave de quem assiste a um drama que prefere não interromper. Meu pai balançou a cabeça, murmurando algo entre dentes. Você acha que me humilha com essas palavras bonitas, mas no fim das contas é só uma mulher com farda emprestada. Eu dei um passo à frente.
bem perto o bastante para sentir o cheiro de álcool na respiração dele. A farda que o senhor despreza é o que mantém este país de pé. A diferença é que eu não precisei humilhar ninguém para ser respeitada. Ele recuou, os olhos marejados. Por um instante, o homem arrogante pareceu desaparecer, dando lugar a alguém que não sabia lidar com a própria vergonha. O comandante quebrou o silêncio. Capitã, vamos prosseguir. Eu assenti. O jipe foi cuidadosamente carregado no caminhão, preso com correntes e coberto. O estampido metálico ecoou pelo pátio como o fechamento de um ciclo. Quando a comitiva se preparava para sair, um jovem soldado aproximou-se e sussurrou algo no ouvido do comandante. Este virou-se para mim, sério. Capitã, recebemos ordem direta do Estado-Maior. O veículo será recolhido ao Arsenal Central. Eles querem examinar o rastreador. Houve sinais de acesso recente ao sistema, feitos de um terminal civil. Senti um arrepio percorrer a espinha. Meu pai franziu o senho. Do que estão falando? O comandante respondeu. Alguém tentou invadir o sistema de rastreamento da frota. O IP foi rastreado até uma residência de Itaguaí. Meu coração acelerou. Eu sabia exatamente qual era essa residência. Ele me olhou, surpreso quando entendeu. Você acha que fui eu? Eu não precisei responder. A culpa estava escancarada no silêncio dele. Capitã, disse o comandante. Vamos precisar recolher depoimento formal. E talvez do seu pai também. Fiz um gesto afirmativo. Entendido, senhor. Meu pai ainda tentou argumentar, mas os soldados o escoltaram até a saída, sem violência, apenas com a firmeza que ele sempre exigiu dos outros e nunca suportou sentir. O portão se fechou atrás dele com um som metálico que parecia um ponto final. Quando tudo terminou, fiquei sozinha por um momento, observando o pátio vazio. O vento do mar trouxe o cheiro de sal e combustível. Era o cheiro da minha vida inteira. Toquei o crachá preso ao bolso e senti o peso da história que carregava. Enquanto os caminhões partiam em direção ao arsenal, pensei no que viria a seguir. A humilhação pública dele, inevitável. A minha posição, cada vez mais exposta. E por trás de tudo, o eco silencioso de uma filha que nunca quis destruir o pai, apenas ser reconhecida. Mas algumas lições não são aprendidas com palavras. São aprendidas com consequências. E quando o último veículo sumiu na curva, compreendi que a lição dele estava apenas começando. A notícia se espalhou mais rápido do que qualquer maré. Naquela mesma tarde, enquanto o comboio levava o jipe para o Arsenal Central, alguém havia filmado a cena. A viatura, os soldados fardados, o velho parado ao lado da filha de uniforme impecável. O vídeo foi parar nas redes locais, e em poucas horas, metade da cidade já comentava o ocorrido. O título era sensacionalista. Marinha intercepta veículo vendido ilegalmente por civil. E as imagens mostravam meu pai sendo escoltado até o portão, o rosto tenso, os passos curtos. Ninguém mencionava nomes, mas numa cidade pequena como Itaguaí, todos sabiam de quem se tratava. Quando voltei para casa no fim do dia, encontrei minha mãe sentada na sala, o celular nas mãos. O rosto dela era o retrato do cansaço. Eles já estão falando, filha. Eu me abaixei diante dela e peguei o aparelho. Centenas de comentários. Metade defendendo a Marinha, metade zombando de meu pai. General de garagem, diziam alguns. Outros insinuavam que eu tinha denunciado o próprio pai por vingança. O mesmo público que antes se calava diante das ofensas, agora se dividia entre o moralismo e a curiosidade. Respirei fundo e devolvi o telefone. Deixe falarem, mãe. A verdade não precisa de aplausos. Mas a verdade, percebi nos dias seguintes, é um campo minado. No terceiro dia, uma equipe de jornal local apareceu na rua. Queriam entrevistar meu pai. Ele se trancou em casa, recusou-se a abrir o portão, mas não resistiu por muito tempo. À tarde, o encontrei na varanda, sentado, com uma garrafa pela metade e um olhar vazio. Eles acham que sou um ladrão, murmurou. Você me transformou nisso. Fiquei em pé diante dele, tentando encontrar uma brecha de humanidade. Não fui eu que o transformei em nada. Só deixei que o senhor fosse visto como é. Ele riu com amargura. Sempre tão moralista, sempre tão certinha. Você não entende o que é perder o respeito. Engoli em seco.
Não, pai. Eu aprendi o que é conquistá-lo. Nos dias seguintes, a cidade virou um palco. Pessoas que nunca se importaram com a minha família agora tinham opinião formada sobre nós. A cada esquina, cochichos. A cada olhar, uma acusação disfarçada. Quando saí para comprar remédio para minha mãe, ouvi 2 homens comentando perto do balcão. Dizem que ela mandou prender o próprio pai. Fingi não ouvir. O silêncio, mais uma vez, seria minha arma. Naquele mesmo dia, recebi uma convocação formal para comparecer ao arsenal. O relatório da perícia estava pronto, e o comandante solicitava minha presença para esclarecimentos. A carta vinha com o selo dourado da Marinha. Pesada, imponente, fria. Mostrei a correspondência à minha mãe, que apenas assentiu. Vai, faça o que precisa ser feito. Só não perca a si mesma no processo. Cheguei ao arsenal pouco antes das 9. O prédio imenso parecia mais austero do que nunca, com seus portões de ferro e o brasão da República reluzindo sob o sol. Fui recebida por um tenente que me conduziu até a sala de conferências. Lá dentro, 3 oficiais me aguardavam: o comandante de logística, o auditor e um capitão de corveta do jurídico. Sobre a mesa, uma pilha de documentos e fotos do jipe desmontado. O comandante abriu a reunião sem rodeios. Capitã Almeida, confirmamos que o veículo ainda estava vinculado a uma operação classificada. O rastreador foi reativado indevidamente e o sistema detectou tentativa de acesso remoto. Ele olhou diretamente para mim. O IP civil rastreado pertence à residência do seu pai. Isso confirma a autoria da violação. Senti o estômago contrair. Era o que eu temia. Senhores, confirmo que o civil em questão é meu pai. A venda foi realizada sem minha ciência. A tentativa de acesso, pelo que presumo, deve ter sido motivada pela curiosidade ou ignorância técnica. Ele não possui capacidade para compreender o que fez. O auditor, um homem de voz fina e olhar desconfiado, interveio. Mesmo assim, capitã, trata-se de crime previsto no Código Penal Militar, artigo 302. Poderíamos abrir inquérito. Mantive a postura, respirando devagar. Compreendo, senhor, mas solicito que o caso seja tratado com discrição. Não há prejuízo material, apenas moral. O erro foi isolado. O comandante trocou um olhar com os demais e disse: seu histórico fala por você. O processo será arquivado, mas o veículo ficará sob custódia até nova deliberação. E quanto ao civil, fez uma pausa. A senhora autoriza que seja advertido formalmente? Pensei por um instante. A imagem do meu pai, encolhido na varanda, me veio à mente. Sim, mas sem exposição pública. Ele assentiu. Assim será. Assinei os documentos. Agradeci e me preparei para sair. Antes de atravessar a porta, o comandante me chamou. Capitã, uma última coisa. O senhor seu pai é homem conhecido na cidade. A imprensa já ligou querendo declarações. Se quiser, podemos emitir nota oficial. Algo que esclareça que não houve má-fé da parte da senhora. Eu o encarei e respondi: não. O silêncio será minha resposta. Quando deixei o arsenal, o sol já estava alto. Caminhei até o cais. Tirei o cap e fiquei olhando o horizonte. O mar parecia imóvel, mas eu sabia que sob aquela superfície calma, as correntes se moviam com força. Era assim também com as pessoas. Por fora, serenidade. Por dentro, tempestade. Naquela tarde, o inevitável aconteceu. Um portal de notícias publicou a história completa, citando fontes anônimas dentro da Marinha. O texto era preciso, quase cirúrgico. Mencionava o erro administrativo de um civil e o comportamento exemplar da capitã responsável pelo patrimônio. Não citava nomes, mas bastava ler 2 linhas para entender. A repercussão foi imediata. Meu telefone não parava. Colegas de farda, antigos subordinados, jornalistas, conhecidos de infância. Alguns enviavam mensagens de apoio, outros de pura curiosidade. Meu pai se trancou no quarto. Durante 2 dias, não saiu, não comeu, não falou. Eu evitava entrar, mas o ouvia andando de um lado para o outro, murmurando frases soltas. Na manhã do 3º dia, bateu na minha porta. Estava diferente. Sem o orgulho habitual, sem o olhar desafiador. Apenas um homem envelhecido, cansado. Eles vieram aqui ontem, disse, a voz rouca. 2 soldados. Me fizeram assinar um papel. Disseram que era uma advertência formal.
Assenti, em silêncio. Ele se sentou na cama e continuou. Nunca pensei que um dia eu seria advertido por alguém de farda. Ainda mais por algo que envolvia você. Olhei para ele. Eu também nunca pensei que um dia o senhor venderia algo que representava o que sou. Ele suspirou. Não fiz por mal. Eu só não queria que você esquecesse de onde veio. As palavras me atingiram em cheio. Eu nunca esqueci, pai. O problema é que o senhor nunca aceitou que eu fui além. Ele não respondeu. Ficou olhando para o chão, como se tentasse encontrar nas tábuas antigas da casa uma explicação para os próprios erros. Ficamos assim por longos minutos. 2 soldados derrotados por batalhas diferentes. No fim da tarde, alguém bateu no portão. Era o sargento responsável pela segurança da operação. O mesmo que me acompanhara desde o início. Capitã, desculpe a visita, mas precisamos da sua assinatura final. O veículo será restaurado e preservado como peça histórica. O comando decidiu nomeá-lo oficialmente em homenagem à sua trajetória. Fiquei imóvel. Como assim? Ele sorriu de leve. A partir da próxima semana, o Jeep passará a fazer parte da exposição permanente do arsenal, com uma placa identificando a história da Capitã Almeida e o veículo que sobreviveu a 3 operações de resgate. Por um momento não consegui responder. O peso daquilo era imenso. O símbolo da minha carreira. Antes motivo de vergonha dentro de casa. Agora reconhecido oficialmente pela instituição que me formou. Assinei os documentos e o sargento se despediu com um cumprimento respeitoso. Meu pai, que ouvira tudo da varanda, não disse uma palavra. Apenas observou enquanto eu guardava os papéis na pasta. Quando me virei para entrar, ele murmurou quase inaudível. Então é verdade. Agora o seu nome vale mais que o meu. Parei no meio da sala. Não se trata de valer, pai. Trata-se de respeitar. O senhor teve sua história. Eu apenas escrevi a minha. Ele nada respondeu. Ficou ali, sentado, olhando para o chão. Eu subi para o quarto e fechei a porta. Pela primeira vez em muitos anos, senti que o peso do passado começava a se dissolver. Não havia mais gritos, nem acusações, nem disputas. Apenas o som distante de um rádio tocando a mesma música de sempre. Aquela que meu pai ouvia quando eu ainda era criança. A humilhação que ele tentara me impor se transformara em reconhecimento público. E o silêncio que eu escolhera cultivar agora ecoava como a mais alta das respostas. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não era o fim. Ainda havia algo que o destino guardava. Uma última virada. Um acerto invisível entre o sangue e a farda. Porque toda verdade, um dia, exige ser encarada de frente. E a minha estava prestes a chegar. Os dias seguintes foram de um silêncio estranho, daqueles que antecedem tempestades. A casa parecia respirar pesadamente, como um corpo doente. A cada passo que eu dava pelo corredor, o soalho rangia de um jeito que me lembrava o som metálico do convés, quando o navio balança em alto mar. Minha mãe quase não falava. Limitava-se a preparar o café, colocar a mesa e olhar pela janela, como se esperasse que o tempo, sozinho, devolvesse o que a vergonha havia levado. Meu pai evitava o olhar de todos. Dormia na sala. Dizia que o quarto estava quente demais. Mas eu sabia. Era o peso de estar diante de mim sem poder sustentar a própria altivez. A cidade já não o saudava como antes. O seu Almeida, que um dia fora visto como um homem de respeito. O militar reformado que impunha a autoridade até nas rodas do bar. Agora era o assunto que todos sussurravam. Alguns o viam como vítima da própria arrogância. Outros, como um exemplo do que acontece quando se desafia aquilo que não entende. E ele sentia isso em cada olhar que o seguia pelas ruas. A cada passo que dava, perdia um pedaço do orgulho que o mantivera de pé a vida inteira. Uma tarde, quando voltei da base, havia ido resolver os últimos detalhes sobre o jipe e o reconhecimento oficial, encontrei-o sentado na varanda, com uma pasta aberta sobre o colo. Eram papéis antigos, medalhas, fotos amareladas, documentos de quando ele ainda servia ao exército. O sol batia de lado, e por um instante, ele parecia o homem que eu lembrava da infância. Fardado, altivo, o bigode bem aparado, o olhar duro. Mas agora, diante de mim, havia apenas um velho que tentava reunir os cacos do passado. Você não entende o que é ser esquecido, disse sem me olhar.
Passei 30 anos servindo o país e, quando saí, ninguém mais lembrava quem eu era. Você, em poucos anos, virou heroína. Saiu no jornal, teve o nome gravado num veículo militar. E eu? Eu virei o pai da capitã. É isso que sobrou. Sentei-me na cadeira ao lado, mantendo o mesmo tom calmo que aprendi em reuniões de comando. Pai, eu nunca pedi que me tratassem diferente. Só pedi respeito, o mesmo que o Senhor sempre exigiu de todo mundo. Ele riu, um riso rouco, quase um soluço. Respeito se conquista, filha, e eu conquistei o meu com sangue e obediência. O problema é que você aprendeu a mandar. Mulher nenhuma devia querer mandar. Por um segundo, senti o velho impulso de reagir, de gritar, de devolver o veneno que ele destilava com tanta naturalidade. Mas me contive. A raiva seria a vitória dele. Não é sobre mandar. É sobre saber o que fazer quando ninguém mais sabe. E às vezes, isso significa agir mesmo quando todos duvidam de você. Eu só fiz o que precisava ser feito. Ele me encarou pela primeira vez em dias. Os olhos, antes firmes, agora tremiam. Você não precisava ter deixado eles me humilharem na frente de todo mundo. Podia ter impedido aquilo. Cruzei as mãos no colo, como fazia nas audiências de disciplina. Não, pai, eu não podia, porque não fui eu quem começou essa guerra. Fui eu quem a terminou. O vento balançou as cortinas, e por um instante, o cheiro do mar invadiu a sala. Ele ficou quieto, olhando para as próprias mãos. Aquele silêncio pesado me lembrou as noites em que eu voltava das missões e me trancava no alojamento, tentando dormir enquanto o som do mar batendo no casco do navio me lembrava que o mundo lá fora continuava girando. Depois de alguns minutos, ele suspirou. Sabe o que é pior? É perceber que você tem mais do que eu sonhei ter, e que eu te odeio por isso. A sinceridade cruel me atingiu como uma rajada de vento frio, mas não havia mais dor, apenas compreensão. Eu o olhei e, com uma serenidade que o desconcertou, disse: "O senhor não me odeia. O senhor se odeia por ter me criado para ser forte e depois não ter conseguido me quebrar." A frase pairou entre nós como um eco. Ele baixou a cabeça. Talvez seja isso mesmo. Ficamos ali por longos minutos, até que ele se levantou e foi para dentro, arrastando os pés. Eu o segui com o olhar, e naquele instante percebi algo que nunca tinha notado antes. A velhice dele não era apenas física, era uma prisão de orgulho e arrependimento. Naquela noite, o telefone tocou. Era o comandante. "Capitã, haverá uma cerimônia no arsenal para a entrega oficial do veículo restaurado. O nome da senhora constará na placa. Será um evento público." Hesitei. "Senhor, não acho necessário." Ele insistiu. "É mais do que necessário. É um reconhecimento à sua história. E, de certo modo, a da sua família também." A palavra família pesou mais do que qualquer medalha. Concordei, sem entusiasmo. Quando desliguei, meu pai apareceu à porta do quarto. "Quem era?" "O comando. Haverá uma cerimônia." Ele franziu o senho. "E você vai?" "Sim. Quer que eu vá também?" A pergunta, tão inesperada, me pegou de surpresa. Pensei por um instante antes de responder. "Se quiser ir, vá, mas não para ser visto. Vá para entender." Ele não disse nada. Apenas assentiu e saiu. Nos dias seguintes, percebi uma mudança sutil. Ele começou a arrumar as coisas. Barbeou-se, limpou o sapato. A vaidade que eu pensava ter morrido nele ressurgiu de forma tímida. Minha mãe observava tudo em silêncio, como se temesse quebrar a frágil trégua que se formava entre nós. Na véspera da cerimônia, ele bateu à minha porta e, com a voz mais baixa que eu já ouvira, perguntou: "Você tem uma farda velha daquelas de gala?" Olhei-o, surpresa. "Tenho." "Por quê?" Ele desviou o olhar. "Quero vestir algo decente." Na manhã seguinte, fomos juntos. O trajeto até o arsenal foi quase solene. O silêncio entre nós não era mais uma barreira. Era um tipo de paz cautelosa. Quando chegamos, havia jornalistas, oficiais, civis, todos curiosos. O jipe estava exposto no centro do pátio, restaurado, brilhante como novo. No painel, uma placa dourada com a inscrição: Veículo 31 AVR, em serviço entre 2007 e 2022, sob comando da capitã Almeida. Símbolo de honra, resistência e lealdade. Por um momento senti as pernas tremerem. O comandante discursou falando sobre disciplina, família, legado. Eu ouvia,
mas o som parecia distante, como se viesse debaixo d'água. Quando ele me chamou ao centro para descerrar a placa, senti todos os olhares se voltando. Entre a multidão, vi meu pai. Ele estava ereto, o queixo erguido, o olhar fixo em mim. Por um instante, tive a impressão de que voltávamos no tempo. Ele, o instrutor severo, e eu, a filha buscando aprovação. Depois da cerimônia, ele se aproximou devagar. O rosto estava úmido, e não era apenas pelo calor. Está bonito, disse com a voz embargada. Você merece. Pensei em responder, mas ele continuou. Queria poder dizer que tenho orgulho. Mas o que sinto é mais complicado do que isso. É respeito, talvez. Assenti. Respeito já é um bom começo. O fotógrafo da base pediu que ficássemos lado a lado para uma foto. Ele hesitou, mas aceitou. Ficamos ali, imóveis, diante do jipe que fora a causa de tanta discórdia. O clique da câmera selou um momento que jamais imaginei viver. O velho e a filha, o passado e o presente, o erro e a redenção dividindo o mesmo enquadramento. Naquela noite, em casa, deixei a farda cuidadosamente dobrada sobre a cadeira e fui até o quintal. O vento trazia o cheiro do mar e as luzes da cidade piscavam ao longe. Meu pai estava sentado, calado, olhando para o horizonte. Sentei ao lado dele. Acha que um dia a gente aprende a perdoar completamente? Perguntei. Ele demorou a responder. Não sei, filha, mas acho que, às vezes, o perdão não é um gesto. É um jeito novo de olhar para o passado. Ficamos em silêncio. Pela primeira vez, aquele silêncio não doía. Era um espaço de descanso, de rendição mútua. Dias depois, a foto saiu no jornal. Capitã Almeida e pai veterano em cerimônia de homenagem à frota histórica. A manchete transformou o escândalo em símbolo de reconciliação. Ninguém mais falava em venda ilegal, em traição, em humilhação. Falaram sobre legado, sobre herança moral, sobre família. Mas dentro de mim eu sabia. O verdadeiro perdão não veio da foto, nem da cerimônia. Veio naquele instante em que ele finalmente abaixou a guarda e eu percebi que não precisava mais provar nada a ninguém. Meu pai, com todos os seus erros, havia me ensinado, sem saber, a suportar o peso do mundo. E agora, diante dele, eu compreendia o paradoxo. Às vezes, é o inimigo mais próximo quem nos forja para a guerra. Aquela fotografia publicada no jornal local parecia, para quem a via, o retrato perfeito da reconciliação. Uma filha fardada e serena, um pai grisalho e compenetrado, ambos de pé diante do jipe restaurado. Mas o que as lentes não captaram foi o peso de tudo que ainda estava suspenso entre nós. As palavras que jamais dissemos, os anos de orgulho acumulado e os silêncios que, mesmo agora, continuavam a se chocar como ondas subterrâneas. Para os outros, aquele quadro representava o fim do conflito. Para mim, era apenas o instante em que o castelo do meu pai começava a ruir de dentro para fora. Nos dias que se seguiram à cerimônia, a casa ficou diferente. Minha mãe sorria mais, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Os vizinhos que antes cochichavam a nossa passagem, agora cumprimentavam meu pai com um respeito misturado à curiosidade. Alguns até o parabenizavam por ter uma filha exemplar. Ele respondia com um aceno silencioso, sem orgulho nem raiva. Era o tipo de homem que sempre precisou de inimigos para se manter firme, e agora, sem ninguém contra quem lutar, parecia desarmado. Certa tarde, entrei na sala e o encontrei diante da televisão, o jornal dobrado sobre o colo. Estava assistindo a uma reportagem sobre a frota histórica da Marinha, e a imagem do jipe surgiu na tela, ladeada pelo brasão dourado. O narrador falava de tradição, honra e lealdade. Meu pai ficou olhando, mudo. Quando a matéria acabou, desligou a TV e disse quase num sussurro: "Acho que agora eu entendo por que você nunca desistiu." Sentei-me ao lado dele. "Não se trata de vencer, pai. É sobre permanecer. A farda muda, o tempo muda, mas a disciplina é o que sustenta." Ele respirou fundo e passou a mão pelo rosto. "Eu passei a vida inteira tentando te ensinar que o mundo é duro, que a gente precisa ser mais duro ainda para sobreviver. E você me provou que há outra forma, não com força, mas com firmeza. É diferente." Aquela admissão, mesmo tímida, soou como uma rendição,
Não era um pedido de desculpas, mas era o mais próximo que ele chegaria disso. Ainda assim, percebi que o orgulho dele não se dissolveria sem luta. A cada gesto, havia uma tentativa de recuperar algum tipo de controle, mesmo que fosse mínimo. Quando eu lavava a louça, ele vinha por trás e dizia: "Você não precisa fazer isso." Quando eu saía para a base, perguntava com falsa naturalidade: "Vai de uniforme hoje?" Era como se quisesse me lembrar que ainda tinha voz dentro daquela casa. Mas as coisas começaram a mudar de forma mais profunda quando a doença da minha mãe piorou. As visitas ao hospital se tornaram mais frequentes, e a rotina da casa foi se transformando em uma sucessão de esperas silenciosas. Eu a acompanhava em todas as consultas, enquanto meu pai, pela primeira vez, parecia pequeno diante da fragilidade dela. Foi nesse período que o orgulho dele começou a rachar de vez. Uma noite, voltando do hospital, encontrei-o sentado na varanda, a cabeça baixa, as mãos trêmulas. O cigarro queimava entre os dedos, esquecido. "Ela está pior, não é?" perguntou sem me olhar. "Está cansada?" respondi. Ele assentiu lentamente. "A gente acha que tem tempo, mas o tempo é quem tem a gente." Fiquei parada, observando aquele homem que sempre me pareceu inquebrável. Pela primeira vez, ele não me olhava de cima. A voz saiu quase num fio. "Você acha que ela me perdoa?" Eu demorei a responder. "Acho que ela nunca precisou. Ela sempre te entendeu, mesmo quando você não merecia." Ele deu um meio sorriso triste. "Você fala como ela." Naquela noite, algo mudou entre nós. Pela primeira vez, não havia hierarquia. Apenas dois seres humanos tentando entender onde erraram. Nos dias seguintes, ele começou a acompanhar as idas ao hospital, caminhando em silêncio ao meu lado, com o passo mais lento. Às vezes, quando minha mãe dormia, ficávamos os dois no corredor, observando o vai e vem dos enfermeiros. "Ela sempre foi o elo", disse um dia. "Sem ela, eu não sei o que sobra." Eu não soube o que responder. O que sobrava era o que sempre existiu, mas ele nunca quis ver. A filha que aprendeu a amar sozinha. O Jeep, agora parte do acervo histórico, virou símbolo público de superação. Recebi convites para palestrar, para contar a história por trás do veículo, para transformar a narrativa em exemplo de liderança feminina na Marinha. Cada evento parecia reescrever o passado com tintas mais brandas, como se o tempo tivesse decidido apagar as arestas mais dolorosas. Em uma dessas palestras, ao final, vi meu pai de pé no fundo do auditório, batendo palmas discretamente. Não me aproximei, nem ele de mim, mas aquele gesto foi mais eloquente que qualquer palavra. Ainda assim, a queda completa dele veio de forma silenciosa, como tudo o que importa na vida. Numa manhã chuvosa, ele recebeu uma carta do comando local do exército, informando que sua pensão seria revista por irregularidades antigas. Nada grave, apenas uma atualização de cadastro, mas para ele foi um golpe. Passou o dia inteiro calado, e à noite, quando sentei para jantar, disse de repente: "Sabe o que mais me dói? Não é perder dinheiro, é perder importância. Importância é aquilo que o tempo leva. Valor é o que fica", respondi. Ele riu, amargo. "Você aprendeu a falar bonito. Devia ter sido professora." O riso dele era uma máscara. Eu percebia o desespero escondido. No dia seguinte, ele não quis sair do quarto. Minha mãe, preocupada, pediu que eu conversasse com ele. Entrei sem bater e o encontrei mexendo em uma caixa de velharias. Medalhas, fotografias, um caderno de anotações. "O que é isso, pai?" perguntei. Ele ergueu o olhar. "Minhas provas de que eu existi, de que eu fui alguém." Aquela frase me atravessou como um estilhaço. Fiquei em pé, sem saber o que dizer. Por fim, falei baixo. "O senhor nunca deixou de ser alguém. Só esqueceu que ser alguém não é ser admirado. É ser lembrado pelo que fez de certo." Ele fechou a caixa, sem responder. Naquela noite, a chuva apertou. As telhas pingavam, e o som da água batendo no chão lembrava o mar revolto. Sentei-me na sala e ouvi passos lentos vindo do corredor. Era ele. Sentou-se à minha frente e disse: "Eu vendi o carro porque achava que ele era o símbolo da sua arrogância. Hoje eu entendo que ele era o símbolo da minha falência." Fiquei em silêncio. Ele continuou: "Eu passei a vida tentando ser respeitado. E você conseguiu isso sendo quem é, sem precisar de ninguém. Eu te odiei por isso, mas agora vejo que foi a única coisa certa que você fez. Não desistir." Os olhos dele estavam marejados, e por um instante,
O homem duro desapareceu, dando lugar a alguém vulnerável, quase frágil. Pai, comecei, mas ele ergueu a mão, interrompendo. Não precisa dizer nada. Só me deixa terminar o que comecei errado. No dia seguinte, sem avisar, ele foi até o arsenal comigo. Pediu para falar com o comandante. Eu o acompanhei, surpresa. Diante da mesa, ele retirou do bolso uma das medalhas antigas e a colocou sobre o tampo. Quero doar. É minha forma de agradecer. Esse lugar fez por minha filha o que eu nunca consegui fazer. Reconheceu o valor dela. O comandante, visivelmente tocado, apertou a mão dele e prometeu expor a medalha ao lado do jipe, com uma pequena placa de identificação. Meu pai apenas assentiu e saiu, cabisbaixo. Na saída, o vento forte arrancou-lhe o chapéu e ele o segurou com a mesma pressa de um homem tentando preservar o pouco que ainda o sustenta. No carro, durante o trajeto de volta, ele olhou pela janela e disse com voz rouca: agora eu posso descansar. Eu quis acreditar que era apenas uma metáfora, mas havia algo no tom dele, uma serenidade que me assustou. 3 dias depois, minha mãe me acordou no meio da madrugada. Ele estava sentado na poltrona, o corpo inclinado para a frente, as mãos sobre os joelhos. Parecia dormir, mas o silêncio em volta era absoluto, denso demais. A morte dele chegou como tudo o que ele fazia, sem pedir licença, mas com uma presença impossível de ignorar. O velório foi simples, com a bandeira do exército dobrada sobre o caixão. Vieram antigos colegas, poucos, mas fiéis. Nenhum discurso longo, apenas 1 minuto de silêncio. E nesse minuto, percebi que o orgulho que o mantivera vivo também fora o que o consumiu. A queda dele não foi uma derrota, foi libertação. Enquanto todos se dispersavam, permaneci ali, sozinha. Toquei a madeira fria e sussurrei: Pai, o senhor finalmente aprendeu a se render. Saí do cemitério com a farda impecável e a cabeça erguida, não por vaidade, mas por respeito, não apenas a ele, mas a mim mesma, a mulher que ele tentou silenciar e que, no fim, o ajudou a encontrar paz. Depois do enterro, o mundo pareceu desacelerar. A casa ficou mergulhada num tipo de silêncio que não doía, mas também não trazia alívio. Era o eco de tudo o que fomos e de tudo o que deixamos de ser. Minha mãe passava os dias sentada perto da janela, olhando para o quintal, onde o vento balançava as folhas da mangueira. Às vezes ela falava sozinha, como se conversasse com ele. Outras vezes apenas fechava os olhos e ficava imóvel, perdida nas lembranças que o tempo não apaga. Eu cuidava dela em silêncio, preparando o chá, ajeitando o travesseiro, cumprindo o ritual da presença. Mas dentro de mim, algo também mudava. O funeral havia me deixado exausta, mas não pela dor. Era o peso da herança invisível que ele deixara, não dinheiro, não bens, mas a responsabilidade de dar sentido ao que restou. Pela primeira vez, eu podia decidir o que fazer com o próprio destino sem precisar de aprovação, e essa liberdade, embora desejada por tantos anos, trazia consigo um vazio que eu não esperava. Nos primeiros dias, evitei voltar à base. Precisava de tempo para respirar, para ouvir o som da própria cabeça, sem o ruído do mundo militar. O jipe ainda estava exposto no arsenal, agora com a medalha dele ao lado. O comandante me ligou dizendo que preparavam uma pequena cerimônia para inaugurar o novo painel de homenagem. Agradeci, mas disse que não iria. Deixe que ele brilhe sozinho dessa vez, senhor. E desliguei. Passei a caminhar pela cidade nas manhãs seguintes, algo que há anos eu não fazia. Descobri que os lugares mudam quando a gente olha sem farda. A praça onde antes me sentia observada agora parecia um refúgio. As pessoas me cumprimentavam com naturalidade, sem aquele respeito rígido que eu costumava inspirar. Eu era apenas uma mulher caminhando. E talvez fosse isso o que sempre quis ser, alguém livre da necessidade de provar o próprio valor. Um dia, parei em frente à velha oficina onde costumava comprar peças para o jipe. O dono, um homem de mãos grossas e sorriso largo, me reconheceu de imediato. Capitã, soube do seu pai. Meus sentimentos. Ele vinha aqui de vez em quando. Falava de você. Sorri, sem saber o que responder. Falava bem ou mal? Perguntei. Ele riu. Depende do dia, mas sempre falava. Voltei para casa com essa frase martelando na cabeça. Sempre falava.
Talvez o amor dele tivesse essa forma torta, feito de silêncio, de ofensas, de orgulho mal disfarçado. Um amor que só sabia se manifestar por meio do confronto. Naquela noite, sentei-me à mesa com minha mãe. O jantar estava simples: arroz, feijão e peixe. Ela comeu em silêncio e depois disse: "Você não pensa em voltar para o mar?" A pergunta me pegou desprevenida. "Voltar?" Ela assentiu. "Sim, sempre foi o lugar onde você parece viva. Aqui, você está parada." Olhei para as próprias mãos, calosas, com marcas finas deixadas pelos anos de serviço. O mar sempre me chamava de volta, mas havia algo diferente agora. Antes, eu partia fugindo, da casa, do pai, da sensação de não pertencer. Agora, eu poderia partir em paz, sem carregar a culpa de quem abandona. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar as coisas. Guardei as lembranças dele, as fotos, as medalhas, os documentos, em uma caixa de madeira. No topo, coloquei a última carta que encontrei entre os papéis dele, datada poucos dias antes de morrer. Era curta, escrita com a caligrafia trêmula. "Filha, não sei se você vai entender, mas aprendi mais te observando do que tentando te ensinar." O que eu chamei de arrogância era, na verdade, coragem. Se um dia sentir que está sozinha, lembre que sua força nasceu aqui, mesmo que eu não tenha sabido cuidar dela. Fechei a caixa e a guardei no armário. Não chorei. Havia uma paz ali, uma reconciliação que não precisava de lágrimas. Na semana seguinte, recebi um convite inesperado. Um destacamento especial da Marinha estava formando um novo grupo de oficiais para missões de cooperação no Atlântico Sul. O comandante, em tom quase paternal, me ligou pessoalmente. "Capitã Almeida, seu nome foi indicado. A vaga é sua se quiser." Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Quando partimos, enquanto preparava a bagagem, minha mãe me observava da porta, com aquele olhar que mistura orgulho e preocupação. "Você volta? Não volta?" Perguntei. "Eu sempre volto, mãe. Só não sei quem serei quando voltar." Na noite anterior à partida, fui até o arsenal. O portão estava fechado, mas o guarda me reconheceu e me deixou entrar. Caminhei sozinha pelo pátio vazio até o galpão onde o jipe estava exposto. O brilho do metal refletia as luzes frias do teto. Toquei a lataria, e o frio do aço me fez lembrar de todas as madrugadas que passei em convés molhado, enfrentando o vento e a solidão. No painel, ao lado da placa com meu nome, agora havia outra. Sargento Reformado Almeida, doador. Sorri de leve. "Finalmente juntos, hein, pai?" murmurei. Fechei os olhos e senti uma calma estranha, como se ele estivesse ali, não como fantasma, mas como lembrança depurada, livre do peso da carne e das falhas. "Eu vou continuar, pai, e dessa vez, sem precisar brigar por espaço." Voltei para casa com o vento da madrugada cortando o rosto. Dormi pouco. Antes do amanhecer, vesti o uniforme de campanha, o mesmo que usei na minha primeira missão. Cada costura, cada botão, parecia conter um pedaço da minha história. No espelho, não vi apenas uma mulher pronta para partir. Vi o resultado de todas as guerras que travara dentro e fora de mim. Quando saí, minha mãe estava de pé no portão. O céu ainda estava meio roxo, e o ar cheirava a maresia. Ela segurava uma sacola pequena. "Leva isso", disse. "São biscoitos e café. Não é muito, mas é de casa." Abracei-a com força. "Cuida de você, mãe. E você, filha. Cuida do que conquistou. E não deixa que o nome dele pese mais do que o seu." O carro da Marinha me esperava na esquina. Ao entrar, olhei pela janela e vi o vulto dela encolhendo até sumir. A cidade ainda dormia, mas dentro de mim algo despertava. Uma sensação de recomeço. Na base, o comandante me aguardava. Cumprimentei-o e ele me entregou uma pasta. Os registros foram atualizados. O jipe agora é oficialmente patrimônio histórico da Força. E a senhora será a responsável por apresentar sua história às novas gerações. Folhei o documento e vi o selo dourado, com meu nome impresso. "É estranho pensar que uma parte da minha vida vai ficar parada enquanto o resto segue em frente", disse. Ele respondeu: "Às vezes, é isso que o tempo faz. Deixa o passado guardado para que o futuro saiba de onde veio." Horas depois, o navio zarpava. O mar se abria à frente, calmo, infinito. Fiquei na proa, observando a linha do horizonte, sentindo o vento bater forte.
Fechei os olhos e imaginei a voz dele dizendo as mesmas palavras que tantas vezes usou para me criticar. Assim você aprende a ser gente. Sorri. Aprendi, pai, mas aprendi do meu jeito. Atrás de mim, um dos marinheiros se aproximou. Capitã, tudo certo? Assenti. Tudo certo. E pela primeira vez, tudo em paz. A escolha que eu fiz, de seguir adiante sem rancor, de transformar dor em propósito, não era apenas minha. Era de todas as mulheres que precisaram ser mais fortes do que o esperado, que foram testadas dentro da própria casa, que tiveram de provar que a farda não rouba a alma, mas a protege. Enquanto o navio se afastava do porto, o sol começava a nascer, tingindo o mar de dourado. E ali, entre o céu e a água, entendi que o verdadeiro legado que meu pai me deixara não era o orgulho, mas a resistência. Porque no fim, eu não herdei a farda dele. Herdei a coragem de continuar mesmo quando ninguém acredita. E foi assim, no balanço das ondas, que descobri que ser gente, como ele dizia, era exatamente isso. Permanecer de pé quando tudo parece querer nos empurrar para baixo. O tempo tem um jeito curioso de lapidar a dor. No início, tudo parece áspero, insuportável. Mas depois de um tempo, as bordas se desgastam e a ferida deixa de ser ferida. Vira marca. Foi assim comigo. Meses se passaram desde que o navio zarpou, e o balanço do mar se tornou o compasso natural da minha respiração. O trabalho no destacamento era intenso, mas havia nele uma serenidade que eu não conhecia antes. Nenhum olhar me cobrava, nenhuma voz me diminuía. Eu não era mais a filha do sargento Almeida. Eu era apenas a capitã Almeida, e isso bastava. As manhãs começavam sempre com o mesmo ritual: o toque da corneta, o cheiro de café forte vindo do refeitório, o barulho das botas ecoando no convés. O sol nascia devagar, iluminando a imensidão azul, e em cada amanhecer, eu sentia que o passado ficava um pouco mais distante. À noite, quando o silêncio do mar cobria o navio, eu me sentava sozinha na proa, olhando o horizonte. Foi nessas horas que comecei a entender que o verdadeiro renascimento não acontece de uma vez. Ele é um processo, uma sucessão de pequenas escolhas. A escolha de não responder à provocação, a escolha de não se envergonhar das cicatrizes, a escolha de seguir. Certa noite, depois de uma missão de resgate em alto mar, o tenente Rocha, um jovem oficial, novo no destacamento, sentou-se ao meu lado. Capitã, posso perguntar uma coisa? Assenti. Ele hesitou antes de continuar. É verdade o que dizem? Que a senhora teve um jipe confiscado pela própria Marinha? Sorri, sem raiva. Não foi bem assim. O jipe me foi tirado por alguém que pensou que me conhecia, mas acabou me revelando quem eu realmente era. Ele riu, sem entender. E o que aconteceu depois? Olhei para o mar. Depois, eu aprendi que às vezes é preciso perder o que amamos para lembrar o que nos mantém de pé. Ele ficou em silêncio por um instante e depois disse: Sabe, capitã, eu entrei na Marinha porque o meu pai sempre quis que eu fosse engenheiro. Eu queria fazer algo diferente, algo que ele não pudesse controlar. Acho que todos nós lutamos contra algum tipo de sombra. Eu assenti. Sim, alguns de nós lutam contra a sombra dos outros. Alguns, contra a própria. Quando ele se afastou, fiquei sozinha outra vez. A lua estava cheia, o mar calmo, e a lembrança de meu pai voltou com força. Não como fantasma, mas como presença apaziguada. Por um instante, fechei os olhos e ouvi a voz dele, nítida. Você acha que pode ser gente sem errar? E eu respondi em pensamento: Posso, pai, mas só porque aprendi com os seus erros. No mês seguinte, voltamos ao porto de Itaguaí. A rotina de atracar o navio, descarregar os equipamentos e reorganizar o destacamento era quase automática, mas dessa vez, algo me dizia que aquele retorno seria diferente. O comandante me chamou à cabine e me entregou uma pasta lacrada. Ordem de serviço, capitã. A senhora foi designada para o cargo de instrutora na escola naval. É uma promoção. Fiquei sem palavras. Instrutora? Ele assentiu. A senhora tem experiência e disciplina, e uma história que merece ser contada. A ideia de ensinar me assustava mais do que qualquer operação. Sempre fui a que obedecia, a que executava. Ensinar significava expor o que aprendi, inclusive o que doeu, mas aceitei.
Quando deixei o navio e pisei de novo em terra firme, senti algo que não sentia há muito: leveza. Na escola naval, os primeiros dias foram de adaptação. Os cadetes me olhavam com respeito, mas também com curiosidade. Sabiam da minha história. As Forças Armadas têm suas próprias formas de espalhar rumores. Um deles, ousado, perguntou durante a primeira aula: Capitã, é verdade que a senhora enfrentou o próprio pai numa investigação? Respondi com calma: não, eu enfrentei o que o meu pai representava, a ideia de que a força está em quem fala mais alto. Descobri que a verdadeira força está em quem sabe quando ficar em silêncio. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos, e depois vi algo raro. Um brilho de entendimento no olhar daqueles jovens. Percebi que, talvez pela primeira vez, alguém via a minha história não como escândalo, mas como lição. Fora da base, a vida também seguia. Minha mãe, agora morando em uma casa menor perto do mar, parecia mais tranquila. Telefonava-me todas as semanas, contando sobre as flores do quintal ou o gato que resolvera adotar. Um dia, enviei a ela uma pequena lembrança. Uma miniatura do jipe feita em madeira, com uma placa que dizia: para quem me ensinou a permanecer. Ela me respondeu com uma carta curta. Seu pai ficaria orgulhoso. E eu também. Com o tempo, comecei a ser convidada para palestras sobre liderança e resiliência feminina. No início estranhei. Eu, que tantas vezes fui desacreditada, agora era tratada como exemplo. Nas primeiras apresentações, tremia de nervoso. Mas, ao ver as mulheres fardadas na plateia, entendi que não estava ali para ser admirada. Estava ali para ser espelho. Eu contava minha história sem adornos. Falava da humilhação, da raiva contida, da vontade de desistir e da escolha consciente de não deixar o rancor me definir. E em todas as vezes, ao final, alguém se aproximava e dizia: Capitã, obrigada. Achei que só eu passava por isso. Esses encontros se tornaram parte do meu renascimento. Cada relato, cada olhar de identificação era uma forma de devolver ao mundo aquilo que a dor me ensinara. Certa manhã, ao sair da escola naval, fui surpreendida por uma cerimônia inesperada. O comandante me esperava no pátio, junto de outros oficiais. Ao centro, coberta por um pano azul, estava uma nova placa. Ele fez sinal para que eu me aproximasse. Capitã Almeida. Em reconhecimento à sua contribuição à Marinha e à formação de novas oficiais, este pátio passa a levar o seu nome. Por alguns segundos fiquei sem ar. Quando o pano foi retirado, li em silêncio: Pátio Capitã Almeida, porque a dignidade é a maior das armas. Os aplausos ecoaram, e por um instante, o som se misturou ao grito das gaivotas sobre o cais. Senti os olhos marejarem, mas não deixei que as lágrimas caíssem. Eu não chorava de tristeza. Chorava porque, pela primeira vez, entendi que o respeito verdadeiro não é herdado. É construído, um gesto de cada vez. Naquela noite, caminhei até o arsenal, onde o jipe continuava exposto. O pátio estava vazio, iluminado por luzes frias. Toquei a lataria, agora limpa e polida. A placa com meu nome e o de meu pai ainda estava lá, lado a lado. Encostei a testa no metal frio e fechei os olhos. Está vendo, pai? No fim, ficamos juntos aqui. O senhor me empurrou para longe, mas me ensinou a voltar mais forte. Um vento suave passou, e por um instante, juro que senti aquele cheiro conhecido de tabaco e graxa. O cheiro dele. Sorri. Descansa, velho teimoso. Eu finalmente aprendi o que é ser gente. Quando saí do arsenal, o céu estava cheio de estrelas, e o som distante do mar me acompanhava. Caminhei devagar, respirando o ar salgado que parecia limpar o peito por dentro. Não havia mais culpa, nem raiva, nem ressentimento. Apenas gratidão. Gratidão por ter sobrevivido a tudo, por ter encontrado o equilíbrio entre obediência e autonomia, entre farda e alma. Gratidão por ser, enfim, a mulher que o destino quis que eu fosse, e não a que o medo do meu pai tentou moldar. Na manhã seguinte, voltei à rotina. As cadetes me esperavam no pátio que agora levava meu nome. Algumas, tímidas, vieram me abraçar. Uma delas, de olhos firmes, disse: Capitã, um dia quero ser como a senhora. Eu sorri. Não queira ser como eu, seja melhor. E quando duvidarem de você, lembre-se,
Silêncio também é comando. O sino tocou, e o treinamento começou. O som dos passos sincronizados, o estalar das vozes femininas ecoando pela base, tudo me fez perceber que a história não termina nunca. Ela apenas muda de mãos. E naquele instante, eu soube que o renascimento não era meu, mas nosso. Porque toda mulher que um dia foi diminuída, silenciada ou humilhada, carrega dentro de si uma oficial adormecida, pronta para assumir o comando da própria vida. E foi assim, sob o sol nascente refletindo no mar, que percebi. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. O passado era um território pacificado. E a mulher que um dia foi filha humilhada, agora era, enfim, a dona da própria história.